Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um Damascast. Hoje estamos com a Débora. A Débora S. Carvalho, também conhecida nas redes como Deb Escreve, é carioca de São Gonçalo, Papa Goiaba da Gema. Já trabalhou como redatora, roteirista e ghostwriter. Largou a faculdade tradicional de Direito para viver de escrita e, entre aventura, sai aventura, ainda não se arrependeu disso. Hoje tem um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos e é autora do livro Inferno Limitado. Bem-vinda, Débora, obrigada por participar com a gente hoje. Obrigada. Boa tarde. Já comecei aqui com barulho externo. Aqui em casa, nossa, para gravar, menino, tu não tá ligado. Eu gravo agora só de noite, porque sim. Não tem barulho de criança gritando, de quadra, de escola, de ambulância. Mas os vizinhos não reclamam? Não, é tranquilo, assim, os vizinhos é tranquilo porque o meu estúdio, né, do meu apartamento, ele fica mais isolado dos meus vizinhos, entende? Tá. O negócio é a rua em relação à minha casa, que eu moro bem no centro agora. Então, assim, é barulho, mas é barulho de tudo. Aí eu tive que decidir, não, ou eu fico com barulho das crianças gritando o tempo todo, ou eu fico com barulho daquela moto ocasional, assim, Velozes e Furiosos aqui do lado, o tempo todo. Aquela moto ocasional, aquela ambulância, aqueles cachorros que latem, porque aqui é um ciclo, né? A moto passa, o cachorro late, aí outro cachorro. Aí depois a moto vai embora, os cachorros voltam a ficar quietinhos, aí eu começo a falar. Aí eu deixo passar barulho de novo e assim vai. As gravações são sempre um perrengue. Mas um dia eu vou botar um isolamento acústico e isso se resolve. É bom trabalhar e gravar no ambiente de casa, não ter que sair para outro lugar, mas também tem as suas desvantagens, né? Eu já penso assim no futuro de repente pegar um estúdio, alguma coisa assim, para ter essa facilidade, sabe? E, Débora, eu vejo os vídeos que você posta no Instagram, no YouTube, eu acho bem legal a visão que você traz, principalmente sobre a cultura pop, sobre os filmes e séries de Hollywood, né? E eu sou uma pessoa que gosta muito de storytelling, eu gosto muito de história, eu gosto muito de série, eu gosto muito de filme. E, infelizmente, eu tô diminuindo a quantidade que eu assisto, porque acho que tá tudo ruim. Aí eu queria começar perguntando, Hollywood desaprendeu a fazer filme, sério? O que tá acontecendo que não tá tendo mais filme assim com aquela qualidade que se você pega, tipo, Senhor dos Anéis, sabe? Aquela coisa bonita de assistir com roteiro, com câmera, com imagem, com tudo assim, bem feitinho, tá tudo parece que nas coxas. Como você explica isso? Você falou uma coisa muito certa. Eu acho que nas coxas é uma causa, né? Tem várias causas, a gente vai falando, mas eu quero pegar isso que você falou em primeiro lugar. É muito nas coxas hoje em dia. Antigamente, por exemplo, você falou muito da história, né? Vamos para ela, vamos para roteiro, vamos para enredo. Antigamente, qual era a parada? Chegava o roteirista, né, no estúdio e ele já tinha o roteiro dele pronto. Claro que eu faço a ressalva. Ao longo do filme, né, a filmagem, a produção, pode acontecer uma mudançazinha de roteiro aqui ou ali, algumas decisões criativas complementares ou que vão substituir, sabe? Acontece, isso é normal. O que não é normal, você pegar um roteiro e de repente só tem o primeiro ato, até o segundo ato, e o terceiro ato não existe. Vão inventando enquanto grava. Isso não era assim, não era feito assim. Até lembro de uma série da Netflix, série documental, se chama Filmes que Marcaram Época. Você já deu uma olhadinha? Não conheço. Recomendo pra caramba, porque você conhece a história, assim, toda a treta que rolou para fazer filmes como Jurassic Park, Esqueceram de Mim, Uma Linda Mulher, Duro de Matar, esses classicões, assim, sabe? Muito legal. Nossa, a história do Esqueceram de Mim e de Uma Linda Mulher é muito legal. Aí você vê o pessoal sendo entrevistado, você vê um padrão. Eles falam assim, olha, mandei meu roteiro, tal, papai, o estúdio não aprovou. Mandei meu roteiro, tal, o estúdio falou, tem que mudar isso aqui, muda o seu final. E aí a gente aprova, né? Dá o green light, sinal verde, para poder começar a produção. E isso é muito lógico para a gente, né? Como que eu vou fazer um filme sem uma fundação, sem a história estar contada para depois o diretor gravar e tal? Não é mais assim hoje em dia. Hoje em dia, Hollywood está muito focada em propriedade intelectual, né? As IPs, as PIs, melhor dizendo. Então, você falou do Senhor dos Anéis, né? O que Hollywood faz? Nós temos a Amazon. Nós temos os direitos de Senhor dos Anéis. Aliás, eles têm direito de parte, né? Por isso que eles estão fazendo Anéis de Poder. Tem toda uma coisa jurídica. Eles podem fazer algumas coisas, outras não. Mas eles têm direito sobre parte da obra do Tolkien, certo?
O que eles não têm é a ideia de como fazer, mas eles já permitem que o filme seja feito, que a série seja feita. E por isso sai tão ruim, porque eles vão lá e ao invés de ter uma história pronta, o roteirista lá, olha, eu tenho uma história aqui de Senhor dos Anéis, eu tenho uma ideia aqui para contar uma história de Senhor dos Anéis, desse universo de Tolkien. Vamos fazer? Vamos. Não vamos fazer? Não vamos. Vamos fazer? Sim, mas muda isso aqui, tal, tal, tal. Aí sim vai começar a produção, entendeu? Quando o roteiro está basicamente, sempre fazendo aquelas ressalvas, fechado. Então, era assim que é feito. Agora não. Nós temos uma propriedade intelectual, nós temos um público consolidado que provavelmente vai consumir o que a gente fizer com essa propriedade, já tá assim permitido. E é esse o problema. Porque quando está permitido, eles já permitem e fixam uma data para a estreia do negócio. No cinema é assim o tempo todo. Os grandes, os blockbusters, se você for olhar, eles estão cada vez um mais juntinhos do outro, né, em termos de lançamento, porque tem muito, é o que você falou, é nas coxas, porque virou linha de produção. Parece que todo estúdio quer ter, parece não, todo estúdio quer ter um blockbuster para chamar de seu, um filme caro que vai lucrar muito, entende? Então, eles correm para fixar a data e às vezes eles fixam a data. Eu acho que hoje em dia é a maioria das vezes. Eles fixam a data e o roteiro não está nem pronto. Eles só têm a ordem de fazer um filme com aquela propriedade intelectual. Corre atrás de alguém que vai escrever, corre atrás de alguém que vai dirigir, etc. e tal. Começa a produzir o filme e é correria, correria. E como muitos desses filmes de propriedade intelectual são histórias de ficção científica ou fantasia ou de heróis, perceba, esses tipos de filme têm muito efeito visual, muito CGI, que é uma parte extensa da pós-produção. Então, mal tem um roteiro formado, filma rápido, filma o mais rápido possível e depois carrega na pós-produção, né? Parte de edição e CGI. E aí, cara, os funcionários do CGI, que a gente vê essas histórias, né? Os caras estão trabalhando demais e recebendo de menos, e as condições de trabalho não são legais, e os prazos são apertados, e os filmes, até no espetáculo visual, alguns deles pecam, e é por causa disso. Prazo muito apertado. O estúdio quer vender aquele produto o mais rápido possível. E aí entra naquilo que você também falou implicitamente. Por ser nas coxas, por ser esteira de produção, nós estamos falando muito mais de produto do que de arte. Então, por isso que a qualidade se perde. Sim. Eu vejo, assim, algumas histórias, por exemplo, The Witcher. Você assistiu? Um pouco. Não vi todas as temporadas, não. Ele tem um livro, ele tem os jogos, e o Calvin Harris concordou de participar da produção. Ele é um ator caro, mas ele concordou porque ele é muito fã da história. E falou, a única condição, ele é nerd, né? Ele adora. E ele falou, a única condição para eu participar, que eu imagino que ele tenha até diminuído um pouco, eu não vi muito a história que foi por trás disso, mas ele é um autor muito caro para participar de uma série são 9 livros, uma série extensa, né? Ele se comprometeu a participar desde que a série se mantivesse real ao livro. E na terceira temporada ele saiu. Então, assim, é uma coisa, você conseguiu a propriedade intelectual, o direito de fazer aquela história. É só manter fiel. Os fãs já gostaram, já passou pelo primeiro filtro, que é as pessoas gostam ou não gostam dessa história. Pô, é um best-seller, muita gente comprou, muita gente gosta, muita gente assistiu. Só fazer igual. Não precisa mudar. E parece que hoje eles pegam a base de uma história e mudam completamente. No Anéis de Poder foi assim, eu comecei a assistir, eu parece que no segundo ou terceiro episódio não aguentei ver mais, é muito chata. A protagonista é irritante. Em Anéis de Poder, quantas vezes você dormiu no primeiro episódio da primeira temporada? Nossa, eu tinha que ficar me segurando. Essa foi uma experiência, viu? Depois eu assisti, obviamente, as 2 temporadas eu assisti para poder falar no canal. Você gosta de torturar. Essa monetização tem que valer a pena. A minha experiência desde o primeiro episódio foi de sono. E eu vi em horários diferentes, só para poder constar. Eu tentei ver de noite, aí eu dormi, e aí eu acordava no meio do segundo episódio, assim, tal. Aí eu tentava ver de manhã,
Eu tinha acabado de acordar, estava cheia de disposição. E aí eu dormia novamente, perdi a vontade de viver. E tem TV à tarde. E nem foi depois do almoço, que é aquela hora que a gente fica assim, no bode, né? Não, eu vi à tarde de boa. Eu cochilei todas as vezes. Eu via, e aí eu percebi que eu tinha dormido, eu tinha que voltar para assistir de novo. Porque é lenta, cara. E não é lenta, a gente tem que diferenciar, né? Não é lenta porque a história é grande, tem muita coisa para falar, e isso torna a história um pouco mais lenta. Não, 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 não. Porque o filme do Peter Jackson, ele é longo, mas não é lento, não na minha opinião, não é lento de ritmo. Entendeu? Tudo ali é muito necessário. E eu acho que até a versão estendida de 3 horas cada um é muito necessário também. Porque o universo de Tolkien é riquíssimo, cara, é riquíssimo. Sim. Aí você pega a Anéis de Poder e ela peca em todos os aspectos. Eu não sei de você, mas eu olho assim já com um pouco de raiva da série. Porque a gente conhece esse universo, a gente conhece o mundo, a gente conhece principalmente o potencial. E nós conhecemos um produto / arte, porque Senhor dos Anéis do Peter Jackson não é só um produto. E é aí que está a diferenciação. Ali tem pessoas que estão realmente apaixonadas por aquilo. Eu não sei se você chegou a ver entrevistas, né, com os showrunners do Anéis de Poder. Primeiro que eu sempre falo isso aqui, deram uma das maiores propriedades intelectuais que existem, se não a maior, para caras que não têm a menor experiência como roteiristas. Se você jogar o nome deles no IMDb, é tipo currículo Lattes, você vai ver os créditos deles como roteiristas em duas produções só. Nenhuma delas é gigante e uma delas ainda nem estreou no cinema, tá em produção, na época que eu vi. Então, olha só que loucura. Você vai dar uma propriedade gigantesca dessa. Não dá para entender, né? Não tem experiência. Não tem explicação. Pra quê? Por que fizeram isso? Por que não colocaram alguém experiente? Por que não colocaram alguém bom? Não quiseram pagar para isso? Mas é a maior série, se você for pensar, de filme assim, mais famoso, mais conhecido. Tem um monte de artigo, peça de marketing, assim, que fala que essa é a série mais cara da história. Sim. Entendeu? É claro, eles carregaram muito, né, no CGI, então é muito caro. E não é CGI num filme de 3 horas, é CGI num filme, entre aspas, de 8 a 9 horas, entendeu? Então, cada temporada ali é muito dinheiro. Eu acho que é mais caro até do que Game of Thrones, mano. Aí você tem esse agravante. Quem está no controle criativo não tem experiência. E, detalhe, quem está no controle criativo não tem experiência, falou o seguinte: nós vamos atualizar a obra de Tolkien. Vamos escrever uma história nos moldes da nossa sociedade, do nosso século atual. E aí eles esquecem de um princípio muito fundamental do clássico, né? O clássico é clássico por quê? Porque ele pode ter sido feito como um produto do seu tempo, sim, mas ele transcende, ele é atemporal. Ele vai ganhar pessoas de N gerações e locais do mundo, do momento que foi publicado para sempre. Então, Anéis de Poder não é um clássico, é um sequestro de um. Vai cair no esquecimento um dia, eu acho. Espero. Ao passo que a obra de Tolkien, essa sim, ela emerge vitoriosa sempre, sabe? Eu acho que para quem é fã da série, para quem gosta da história em si, é um pouco revoltante. Eu me senti um pouco revoltada quando eu assisti. Porque você pega uma coisa que você gosta, que já teve um final bem feito, que já tá tudo certinho. Até eu não sou contra criar outra série em cima dessa história, porque eu gosto muito, eu gostaria de assistir. Você vai no cinema, por exemplo, Harry Potter também, eu vou querendo assistir, querendo ver aquela história que eu gosto tanto, sendo refeita por outro ângulo, com outros personagens, e aí você vê o que eles pegam com aquilo que você ama e destrói, e parece que tira um sarro da sua cara, parece que a pessoa que fez odeia a história. E para mim a pior coisa no Anéis de Poder foi os personagens mesmo, vou te falar. Assim, eu acho que o plot, o enredo da série horrível, mas assim, os personagens, ele não tem assim aquele arco de crescimento dele. Então você tem a Galadriel cometendo vários erros do ponto de vista da história, da personagem. Não, é revoltante. E assim, me revolta um pouco geralmente, você, na criação da história, o personagem ele cresce cruzinho, aí comete um erro,
ele aprende com este erro e melhora. E você vê vários degrauzinhos que ele vai subindo, cometendo erro, melhorando, aprendendo, aí erra mais. Aí eu adoro, por exemplo, arco do vilão, quando ele tem a redenção dele, porque ele erra várias vezes, não é aquela coisa linear, você dá uns passos para trás. Então, isso que constrói um personagem cativante que a gente gosta de assistir. E a Galadriel, ela erra, e parece que o roteiro passa pano pros erros dela. Então, assim, é o poder feminino, essas coisas, nossa, me revolta de uma maneira que eu não consigo assistir. Aí a gente entra naquela, quando você coloca política identitária como a força motriz da tua história, vai ter esse tipo de problema. Você falou exatamente o que acontece. Eles passam pano para todas as cagadas que a Galadriel faz. E aqui vale fazer a diferenciação. Um bom personagem faz cagada. Bom personagem comete erros. Ele tem vícios e virtudes e ele vai se aperfeiçoando no seu arco. E isso pode ser tanto para o bem, moralmente falando, quanto para o mal. Nós temos arcos de mocinhos até vilões, até anti-heróis, etc. e tal. Assim como temos o vilão que se redime, como você falou, que é muito bom. Né? Darth Vader, por exemplo, ele é lembrado até hoje por um motivo. O arco dele é sensacional. Então, tem que ter. Mas a sua história, ela precisa não passar o pano. Você está entendendo? A narrativa que contém aquela personagem, ela tem, digamos assim, uma obrigação de distinguir a narrativa, o contorno e a cagada do personagem em si. Porque senão fica parecendo exatamente isso, que a narrativa está de acordo com o que a personagem está fazendo. Entende? Em nenhum momento a Galadriel vai ter consequências, ou vai ter outro personagem que vai confrontá-la. Porque é daí que surge, por exemplo, um bom diálogo. Um bom diálogo surge muito de conflito. Então, você coloca um personagem que representa uma determinada coisa e o outro que representa a coisa oposta. A gente vai conversar que vai dar briga, que vai dar conflito. Então, assim, não temos exatamente isso em Anéis de Poder, né? Eu acho que temos na teoria. Mas esse calor, esse confronto, não rola. E especialmente porque a Galadriel pouco paga, né? Exato. E eu vou te fazer uma pergunta. Vamos lembrar da Galadriel lá da Cate Blanchett, da trilogia, né? Não vou nem falar só dos livros agora, não, porque quem consome, nem todo mundo consome leu, né? Mas vamos pensar na Galadriel da trilogia. Nós sabemos que a história do Senhor dos Anéis se passa num momento posterior, bem posterior, à época ali de Anéis de Poder, nas eras de Tolkien, né? Anéis de Poder se passa antes. Então, assim, eu até entendo, tá? Uma Galadriel um pouco mais imatura, mais impulsiva, mais brigona mesmo, isso é esperado. Agora eu te pergunto, você consegue imaginar essa Galadriel de Anéis de Poder se transformando, ao fim de tudo, na Galadriel sábia, bondosa, élfica e angelical que a gente conheceu na trilogia? Se ela, todos esses erros que ela comete, alguém viesse falar assim, você errou, e ela reconhecesse, realmente, eu poderia ter feito melhor. E a gente visse essa transformação de ela estar melhorando, ela está se tornando mais sábia, aí eu falo, ela é imatura realmente, mas ela está indo para aquele caminho. O problema é que a história parece que, como eu falei, passa um pano e reforça aquele comportamento errado que ela teve. Então parece que a série toda hora está falando para ela, continua errando que tá certo. E ela não tem nenhuma hora a consequência das ações erradas que ela teve, indo na cara dela e falando, olha, você errou ali, reconheça, melhore para o próximo. Não, você é perfeita sempre, a gente vai passar um pano gigantesco para você, e assistir esse tipo de coisa, é por isso que eu não consegui passar do terceiro episódio, não sei se foi nem o segundo ou o terceiro, não lembro agora. Porque me irritava essa personagem. Até acontecem, sabe, algumas consequências, em teoria, mas a execução, minha amiga, a execução é terrível. É fraco, você tá entendendo? Eles fazem, assim, algumas consequênciazinhas, mas em seguida já estão aliviando de novo. Você não dá nem espaço para o público sofrer. Nossa, eu vejo isso em uma cacetada de filmes. Eu estou me lembrando de um filme específico da Marvel, né? A gente é muito também ligado com filme de herói. Não sei se você assistiu, do último do Homem-Formiga, Quantumania. Não assisti. Assisti o primeiro
Mas não assisti mais porque também Não, não. não Os precisa, últimos da tá? Marvel eu nem tô acompanhando muito, pra falar a verdade. Porque Não, eu a gosto, última mas fase não dá da pra ver. Marvel, olha, vou te falar, Uhum, tá? É pelo trabalho também, porque tá difícil. Tem uhum, poucos ali que salvam. Esse do Quantumania, ele é muito visível, assim, você não precisa ser um conhecedor de história de roteiro, de storytelling, nada disso. Eles têm um problema ali, né, com o vilão, certo? E aí no final, o vilão tem a jogada dele e é necessário que um sacrifício seja feito. E aí o filme que foi todo muito medíocre poderia ter tido um final bom que redimisse o próprio filme, que salvasse o filme, sabe? uhum, uhum, Caramba, isso aqui está acontecendo. Esses personagens estão se sacrificando e isso vai ter consequência no próprio filme, no emocional dos personagens ali, mas também depois, sabe, no próprio universo Marvel. uhum. Poderia ter saído Sim. histórias incríveis só desse plotzinho. Mas os roteiristas barra diretor, né, do filme foram lá e pegaram esse sacrifício tipo assim, uma cena depois, tá? Não foi um longo coisa, não. Foi uma cena depois. Pegaram esse sacrifício e o anularam totalmente. Pegaram uma personagem, também menina, também mulher, sabe? Também girl power, que ela sabe tudo. Essa personagem sabe tudo. É Ela sabe irritante. lutar, ela sabe usar a armadura do Homem-Formiga, ela sabe física quântica, ela é ativista É social. perfeita. Ela é perfeita e chata pra caramba. Ela é perfeita e fala Uhum, muito. E é justamente ela que salva geral e interrompe o que seria um incrível sacrifício. Entendeu? uhum, Algo que iria redimir o filme. E aí você pensa, o que é isso? Identitarismo. Eu acho. uhum, É aquela uhum, ideia de que você não pode ter nem consequências no seu filme ou na sua série para você poder dar o palco, o foco, o brilho para essa personagem na qual eles estão colocando todas as características supostamente positivas, uhum, e a gente fala desse suposto daqui a pouco, todas as características que vão ser percebidas como positivas, de ser poderosa, inteligente, tal, e ainda por cima ela é perfeita, ela resolve a história toda sozinha. Entendeu? Então, Nossa. assim, esse filme é um dos ápices do que é ruim da Marvel. Uhum, Veio tudo de pior depois, mas aquilo ali pode ter sido um belo de um prenúncio da má escrita que viria depois. E isso tem a ver com o identitarismo, porque você coloca a tua agenda política acima de contar uma boa história. Então, às uhum, vezes, uma personagem que você poderia trazer ela um pouco mais para o chão, um pouco mais de defeito, sabe? Você vai uhum, deixar ela perfeita, perfeita, perfeita. Mais um produto, uhum. mais um produto. Por Sim. exemplo, no novo Star Wars, eu falei muito isso, Uhum, cara. A Rey é esse tipo de personagem. A minha é zero defeitos, né? sim, sim. Tudo é por ela, sobre ela, para ela, com ela. É como a Capitã Marvel também, né? A Capitã Marvel. Uhum, Ah, uhum. nós vemos muito isso de identitarismo no filme da Barbie. Você assistiu? Eu vi assistir, mas eu vi tanta crítica e vi algumas cenas assim que eu falei, eu não vou, não irei fazer isso comigo mesma. Olha, você fez bem, porque pela Uhum, sua visão, assim, não tem nada a ver contigo. uhum, Eu vi o filme da Barbie na época porque eu estava bem no início do canal. uhum, E eu imaginei que ia dar bafafá. Eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo no meu canal sobre isso. Eu estava até uhum, transicionando, né? Eu estava fazendo mais resenha de livros, assim. E aí eu comecei a fazer de filme. Se eu não me engano, o primeiro que eu fiz foi da Barbie. E deu bom. Foi quando eu furei as uhum, primeiras bolhas, assim, que tem mais quase 2 anos atrás. E uhum, aí eu vi o filme e eu tenho que dizer, tem que dar mérito aonde existe. O design, a direção de arte, a produção é uhum, linda. Uma das forças desse filme, uma coisa que fez muita mulher ir ver esse filme é a identificação visual. Pô, cara, a uhum, casa da Barbie estava toda lá, velho. Entendeu? Se você brincou de Barbie quando você era uhum, pequena, você vai te pegar pela nostalgia. O filme é lindo na uhum. Barbilândia, porque depois ele sai da Barbilândia Sim. e aí já perde muito do charme, né? Uhum, Mas tem um grande, enorme problema, porque o filme não é só feminista. Ele é feminista num sentido bem radical, assim. Não tem um personagem masculino ali que o filme trate com um pingo de dignidade, entendeu? E se você for ver nas pessoas que assistiram o filme, assim, a maioria vai te falar o seguinte: o melhor do filme foi o Ken. Aquele personagem para ser vilanizado. Imagina, uhum, quem é que a gente brincava de boneco? O vilão. uhum.
vilão, entre aspas, do filme, né? Para ser o antagonista da Barbie, eventualmente. Clube da Luluzinha contra Clube do Bolinha total. E, de alguma forma, foi esse personagem que as pessoas mais gostaram, porque ele teve um arco efetivo. Porque ele parece que eles estão humanizando o vilão por ter defeitos e reconhecer os defeitos, e ao mesmo tempo aquele herói que era para ser o herói, por ser perfeito demais, acaba sendo esquecível, acaba sendo chato. O tempo inteiro eles fazem isso. Você deu o caminho das pedras de Hollywood atualmente. Eles elegem um personagem para poder passar a mensagem política, não é? Sim. Mulheres sofreram muito com isso. Personagens femininas sofreram muito com isso. Barbie, Capitã Marvel, Mulan, Rey... Nossa, eu queria falar do Mulan com você. Vamos conversar sobre Mulan, né? Então, eles concentram nessas personagens tanta coisa boa, tanta coisa perfeita, que perde-se a alma no caminho. E o vilão, eles meio que são meio covardes de fazerem vilões muito vilanescos, porque também cai um pouco nessa exploração do relativismo. Querem fazer uns vilões que têm mais arco, querem fazer uns vilões mais trabalhados e tal. E aí, acidentalmente, eles acabam construindo um bom personagem naquilo que eles querem popularizar, entendeu? A Marvel passou muito por isso na série que teve do Capitão América. Capitão América e Soldado Invernal. Eles construíram um personagem lá para ser um antagonista, assim, homem, branco, louro, americano. E nós vamos vilanizar esse cara. Vai ver entre os fãs, é o personagem favorito, porque eles deram alma e arco de personagem pro cara. Exatamente. Supostos protagonistas ficaram meio que apagados na própria série deles. É incrível como isso acontece e não tem ninguém lá para falar, gente, você não acha que a gente está errando aqui um pouquinho? Será que não tem, de toda aquela produção, de toda aquela equipe, não tem uma voz que fala, gente, eu acho que vai ter o efeito contrário do que vocês estão querendo dar. É como a gente falou, humanizando o vilão, dando um arco para ele se tornar mais interessante do que o protagonista, de fato. Até acho que tem, mas são poucas vozes, entendeu? De uns tempos para cá, está surgindo, sim, um movimento contrário. Tivemos alguns filmes melhores. A maioria deles fora de franquia, fora de Marvel, fora de Disney. A Disney ainda é uma empresa que é muito identitária. Eles não conseguem mais, tá no modus operandi deles, assim, sabe? Eles mudaram muita coisa. Hoje em dia, isso é conhecimento, assim, de todo mundo que explora um pouquinho de cultura pop, sabe? Que dentro da empresa mesmo eles demitiram funcionários antigos, entendeu? E botaram pessoas ali por causa das suas visões políticas. Então, pessoas com menos experiência, como é o caso lá do Anéis de Poder, pessoas que vão querer enfiar muita pauta identitária a despeito da história, a despeito de um bom roteiro, de bons personagens. Então, assim, isso foi acontecendo ao longo de anos. Eu poderia dizer de uns 10 anos para trás, assim, sabe? Pelo menos, talvez mais antigo. Mas 10 anos para cá, sim, muito identitarismo que levou a todos esses problemas que a gente veio discutindo desde o início. Sim. Não, eu citei Mulan, porque enquanto a gente estava conversando sobre essa questão da personagem feminina perfeita, e eu gosto muito do desenho da Mulan. Por que que a Mulan, no desenho, ela é como é? Desde a primeira, do comecinho do desenho, ela tá andando assim, indo pra casamenteira, e ela passa na frente de uns 2 velhinhos jogando xadrez. Damas, eu acho que era. E ela faz movimento para ganhar. Então, o filme estabelece, sem dizer, sem contar, sem alguém lá reforçar isso, que ela é muito inteligente. E o filme vai inteiro, toda hora, reforçando isso. Ela consegue subir lá naquele tronco lá com a inteligência, não com a força. Então você tem o oposto, assim, os homens são mais fortes, e o filme não tenta negar isso. Ela está lá fingindo ser homem, eles são mais fortes que ela não tem chance de competir com a força, mas ela consegue se safar, ou até, às vezes até ser melhor, usando a inteligência. Usando um caminho que eles não tinham percebido. E isso é muito bom na história, e a história inteira é construída nesse princípio. Aí eles pegam o filme, joga fora, joga toda a essência do personagem fora, e aí ela é forte porque ela nasceu assim, ponto. Não, essa história do chakra, né, do Chi, é Rey 2.0. Ela nasceu com a força. Pronto, acabou. Sim. Que mensagem maravilhosa para passar para as meninas.
meninas. A ideia que Hollywood tem de empoderamento feminino é o que eu considero uma versão aleijada do que é um bom personagem masculino. Sim, Eles sim. pegam todos os defeitos que às vezes a gente julga nos personagens masculinos ruins, né? Clichês e superficiais. Pega tudo de ruim e bota na mulher e faz ela ser super forte. Pronto, acabou. Essa é a fórmula. Entendeu? Então, é por isso, Mulan, ela virou mais uma personagem empoderada, zero personalidade. Eu não sei dessa atriz em outros filmes, eu nunca assisti ela, só vi ela em Mulan. Eu não conheço também. Mas, cara, tá vendo? Uma carinha assim de 2 de pau no filme inteiro, né? Mas o filme inteiro, a mesma carinha. Sim, Nas cenas de comédia, a mesma carinha, nas cenas de ação, a mesma carinha. Não sei se isso só prejudicou, como também foi um reflexo do próprio roteiro, porque tirou a característica principal da Mulan, ficou aquele olhar sem alma na tela. O que mais eles fizeram no filme? Cara, eles tiraram todo o charme do filme, né? Tiraram as músicas, tiraram o que são o grande tchan do filme também. Mano, os filmes de princesa Disney são filmes musicais. Não adianta você fazer um live action e não ter música. Porque, por exemplo, A Bela e a Fera já foi um filme que tem seus problemas nessa veia também, embora não tão pesado assim, eles ainda contaram a história, mas ele ainda é um filme musical, ele ainda é um filme charmoso, colorido, muita gente amou, fez bilhão. Aladdin, que teve aquele Will Smith pintadinho de azul, CGI inacabado. Aí entrou um caso assim, como eu falei para você, pressa para poder entregar o filme na data que o estúdio firmou, CGI inacabado. Foi daquele jeito, aquele gênio esquisitíssimo por causa disso, entendeu? Porque resolveram fazer um filme de Aladdin antes de terem o esqueleto de um filme de Aladdin. Mas acho que no Aladdin a história ainda salva um pouco, porque manteve a essência dos personagens e as músicas também estão boas. Sim, eles mantiveram as músicas, né? Eles trouxeram uma nova para a princesa. Que eu achei horrível, foi a pior parte. É a menos lembrada, mas pelo menos em Aladdin, repara nisso. Eles fizeram a coisa... Para mim foi bola fora, tá? Essa coisa com a princesa, tal, bola fora. Mas eles fizeram em espírito de soma, não de subtração, nem substituição. Em Mulan, eles subtraíram e substituíram tudo aquilo que era de bom, sabe? O filme ficou oco e quando botaram alguma coisa ali, foi só coisa ruim. Aladdin, eles mantiveram a fundação, mantiveram a base, mantiveram o que deu certo e trouxeram algumas coisas novas. De modo que pode não ter dado certo, mas tu não está ofendendo a memória do fã. Que, afinal de contas, é quem está lá na outra ponta do seu negócio com o dinheiro esperando para poder te dar. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site. Encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Outra questão, você estava falando dos filmes da Marvel. O último filme da Marvel que eu assisti foi o Doutor Estranho. Doutor Estranho, na loucura, não sei o quê. Esse filme foi doído. E esse foi o ponto final que eu falei, não vou assistir mais filme da Marvel, até se aparecer algum que tem uma resenha muito boa, as pessoas falando muito bem dele, eu dou mais uma chance, mas Doutor Estranho pra mim foi o último mesmo, e uma coisa que, e aí voltando para as personagens femininas que eles estão querendo fazer uma personagem feminina, nossa, super fodona, super legal, que acaba ficando horrível, a América Chaves, o arco dela inteiro eu não consigo controlar meu poder, não consigo controlar meu poder, não consigo controlar meu poder. Aí chega o Doutor Estranho e fala pra ela, você consegue? Ela, verdade, eu consigo. Foi isso. Não teve assim arco de treinamento. Não teve assim, vai treinar, mostra 6 meses se passando, ela melhorando. Isso é legal. Eu gosto de assistir isso, eu gosto muito de anime, eu adoro arco de treinamento, arco de, sabe, Naruto e tal. Eles treinando lá, aprendendo a fazer um jutsu novo, melhorando, passando por algumas dificuldades até conseguir alcançar o que eles querem. Não. Você consegue. É verdade. Ele tem a boa e velha fórmula de você acompanhar o crescimento do personagem, exato, né? Poxa, exato. O Naruto. Até a gente sabendo do Naruto que ele eventualmente, você chegou a ler o final do mangá? Você viu vi. Eu só não vi o Boruto. Eu comecei a ver Boruto, mas eu também não o Boruto eu finjo que não existe. Mas eu terminei Naruto. Então, eu terminei no mangá, porque o anime começou a ficar chato também. Cara, o mangá é melhor, viu? Mas ainda assim,
Ixi, se falar de Naruto vai ser outra live. Senti que você gosta também, eu também. Mesmo lá no fim da história, você descobrindo que, pô, Naruto é uma reencarnação de um deus e ele tem um chakra da Kurama e tudo mais. Ainda assim, ele teve muito problema lá no início, lá quando ele era adolescente. Sim. E ele foi muito rejeitado, e ele teve todos esses problemas. Mas, cara, ele foi atrás, ele teve o seu arco, ele teve o seu treinamento, ele teve a sua figura mentora, né? Sim. Várias figuras mentoras. Teve Iruka, teve Kakashi Sensei, teve o Jiraiya. Então, assim, e nenhuma dessas figuras mentoras foi falar somente você consegue. Você consegue. Ah, então agora vai. E é legal porque mostra... Não, e no Naruto mostra também ele tentando contornar o esforço. Ah, me dá uma dica de como eu consigo fazer isso e isso. Não tem dica. Você tem que ir através do esforço. E eu gosto muito disso. E mesmo no anime mostra alguns personagens que são ditos gênios. Por exemplo, o Sasuke ou o Hiruga, e depois e o Naruto, com esforço, consegue até ultrapassar esses gênios, mas aí você está justificando. Existe sim, o Itachi mesmo, personagens que nascem, às vezes, com, não sei, com poder a mais, ou são mais estudiosos. Rico, né? Sim, mas aí não tem problema. Quando você especifica isso, demonstra por quê, e ainda assim, esse dito gênio perde para aquele que teve o esforço. Então, isso é muito interessante, coisa que eu não sei, para mim os animes estão que tem uma produção menor, que tem menos gente ali, não tem aquela verba de Hollywood gigantesca, estão conseguindo fazer histórias muito melhores do que esses filmes de Hollywood que vão no cinema, que todo mundo conhece, todo mundo fala, que tem uma verba gigantesca, mas que não estão entregando. Pois é, não, absolutamente. E se você levar em consideração que os animes são com base no mangá, né? E o mangá é uma publicação semanal, a coisa fica ainda mais insana. Porque é como se fosse uma novela que está sendo escrita no tempo real. É formato de folhetim, como é no passado. Então, o autor tem que ter toda a habilidade de se adequar ao público, mas ao mesmo tempo se manter fiel à sua história e meio que brigar com a publicadora, com a editora, né? Com a Shonen Jump, no caso ali do Naruto. Então, olha quantas forças envolvidas, olha o trabalho que dá para você contar uma história minimamente coesa. Sabemos que tem furos e tudo mais, até porque publicação semanal, capitalismo pegou firme, Naruto a gente sabe, mas ainda assim ele entregou um personagem que tinha aqueles momentos, né, que a gente chama de payoff, aquela recompensa para o espectador. Cara, todo mundo até hoje fala da chegada de Naruto em Konoha na invasão do Pain. Aquilo ali é um payoff dos arcos de treinamento dele, é um payoff, poxa, da morte do Jiraiya, é um payoff da história do Naruto na Folha, cara. Todo mundo não ligando pra ele, ele chega lá fodão. É muito legal. Eu me lembro por isso no mangá, sabe? Aquele painel dele tá, tipo, ele dá ele cai, assim, né, de morto de cansaço, depois que ele revive todo mundo, né, com o Nagato. E aí, Kakashi Sensei pega ele aqui no ombrinho, e quando ele chega na vila, tá todo mundo esperando por ele. Aquele painel é um payoff de centenas de capítulos. Então, assim, é claro que um filme da Marvel, e a gente só fala de filme por enquanto, é um filme, ele tem aquele elemento, assim, da correria. Você tem que enfiar o máximo de informação possível no seu roteiro, sem deixá-lo expositivo demais, né? Para não ficar aqui, você consegue, e acabou. Sem deixar excessivamente positivo, sem também sonegar a informação, você também não pode deixar de falar as coisas ou mostrar as coisas. Mas o cinema tem isso, né? É muito mágico, porque às vezes com uma imagem você conta tanta informação. É um set de design, é uma roupa, é um ângulo, é uma luz, é muita coisa que dá para você contar em poucos segundos de imagem, de tela. Então, falta habilidade de quem escreve fazer essa tradução do que seria arcos e arcos, por exemplo, de um mangá, num filme de qualidade. A Marvel já fez isso. Você lembra da primeira trilogia do Capitão América? Sim, eu gosto muito da primeira do Homem de Ferro. Ah, do Homem de Ferro. Homem de Ferro tem seus defeitos, né? O 3 eu acho um filme. O 3 não, eu falei trilogia, mas os dois primeiros são bons, o 3 cai bastante, né? Não, se eu for falar de trilogia Marvel, eu acho que uma das melhores ainda é Guardiões da Galáxia, sabia? É a que mais consistente pra mim. É a mais consistente. O filme 3 é muito bonito. Mas o filme do Capitão América, cara, tem aquela coisa do herói improvável, do protagonista que passa uma... Sabe, ele pena, ele corta um dobrado, que é o próprio Steve Rogers, né? Aparece ele
antes de tomar o soro, e ele já era corajoso, ele já tinha aquela essência do personagem, mas ele ainda não era forte, e ele eventualmente ficou forte, e eventualmente os desafios dele se tornaram outros, não era nem mais força física só, era questões morais. Moral. Né? Então, assim, cara, que arco a Marvel sabia fazer. Eles fizeram isso num filme só, e eles conseguiram botar isso no resto dos filmes do Capitão América. Ele segue consistente, né, naquilo que ele é. Ele segue consistente. E por que segue consistente? Porque tem uma base. Lá no caso do Doutor Estranho, nem isso tem. Não tem uma base. Como que você vai falar de uma personagem consistente se você mal conhece a América Chaves? Tá entendendo? Quem a gente conhece naquele filme é a Wanda. Sim. Tentaram dar o holofote pra América Chaves, sendo que a gente queria ver a Wanda. Sendo que a gente queria ver o Doutor Estranho. Sendo que a gente queria ver os personagens que foram trazidos de X-Men. Sim. E a gente foi lá pra ver esses personagens e eles só falam da América Chaves, tipo, eu não quero ver ela. Por que estão me mostrando essa menina? Não me interessa. Nós estamos dizendo aqui que não tem espaço para uma personagem como ela. Talvez não nesse filme. Talvez não nesse filme. Mas tem bem espaço. Feita. Mas assim, você tem que ser inteligente. Que é uma questão de business também. A maioria do público está indo para o cinema para ver quem? Homem de Ferro, Capitão América, Thor, a própria Viúva Negra, né? Principalmente a da Scarlett Johansson, que teve mais tempo de tela, é mais conhecida. Estão indo ver os personagens que a gente chama de, sabe, prateleira A, entendeu? Série A. Aí, mas o universo da Marvel é muito grande, tem muitos personagens nos quadrinhos, eles querem eventualmente começar a colocar todos e expandir. Beleza, cara, show de bola. Mas você vai pegar esses personagens série B e você vai incorporá-los ao lado dos de série A, em filmes dos de série A, e você tem muita responsabilidade com os de série B, para você torná-los atraentes com menor tempo de tela, e eventualmente eles vão começar a igualar, entende? O James Gunn, ele conseguiu fazer isso com o Guardiões da Galáxia. Eu tava pensando em Guardiões da Galáxia. Não é? Guardiões da Galáxia são bem desconhecidos, assim, do público médio, sabe? Eu não sou tão conhecedora de quadrinho, não. Eu comecei a ler mais agora, porque eu tô rodeada de amigos que leem pra caramba, então eu pego com eles e eu começo a ler. James Gunn, ele tem essa característica, ele gosta de pegar esses personagens mais obscuros, trazer à luz, e ele também pode fazer várias das modificações que ele gosta, né? O Guardiões da Galáxia é um ótimo exemplo disso, porque é um filme que ninguém conhecia muito, os personagens não são tão conhecidos, mas eles foram bem feitos. E aí cativaram o interesse do público. Diferente de você só jogar a América Chaves lá e falar, gostem dela, porque agora a gente quer que vocês gostem dela. Não vai funcionar. O Homem de Ferro, eu gosto muito do Homem de Ferro, eu falei dele mais cedo, porque eu acho que ele tem esse problema da moral. Então, ele, assim, ele não é um herói, ele não nasceu um herói. O Steve Rogers, ele sempre foi um herói. Ele era um herói fraco, mas ele sempre teve aquela moral, aquela aura de herói, tanto que nos filmes ele fica, language, não pode falar isso, não fala palavrão. Um herói encarnado, que nem o Super-Homem. Ele tem isso. Agora, eu gosto muito de personagens que têm as falhas, como que é o caso do Homem de Ferro, e ele vai lá e consegue superar, mesmo sendo difícil para ele, mesmo sendo a decisão mais fácil do mundo, porque ele não tem essa moral com ele, ele vai lá e cresce, e mostra, tem esse arco. Por isso que eu acho sensacional a história do Homem de Ferro. No primeiro filme, quando ele chega, tem toda aquela imprensa, ele fala, eu sou o Homem de Ferro. Tipo, não era isso que você tinha que fazer, mas ficou sensacional. O Homem-Aranha também eu gosto muito, porque também tem, não o novo, né? Porque, pelo amor de Deus, mas tem muito disso também. Então, ele é um menino. Não tem por que você querer fazer um menino que seja perfeito, que seja moral, que não tenha defeito. Não, ele vai tirar sarro, ele vai falar, ele vai chorar, ele vai ter aqueles momentos, ele vai ser um herói humanizado. Então, eu gosto muito disso, e eu acho que, infelizmente, principalmente as mulheres estão sendo prejudicadas, porque está sendo tirada essa humanidade delas, nessa busca por perfeição feminina, não pode errar, não pode mulher... Eu não vou nem falar da mulher Hulk, acho que a gente nem precisa entrar nisso. Eu assisti, como você assistiu. Você assistiu tudo? Não. Eu assisti 2 episódios e foi o suficiente. Aquela série, ela me ofende como escritora, assim, de todas as formas possíveis. Porque é uma série sobre advogados e você vê rapidinho que não pegaram nenhum consultor jurídico para fazer nenhuma das cenas de tribunal, de nada, né? Eles não sabem. É uma série de humor. Você não consegue ver graça nas piadas da série. Porque esse é um problema com o humor da Marvel. Eu acho que vale a gente falar isso. Uma das coisas que prejudicou a Marvel ao longo, assim, que danificou a marca, é esse humor patente Marvel. A Marvel gosta muito de fazer uma piadinha
como se o filme soubesse, antes de você, o contexto social daquela piada. Tipo assim, é muita metalinguagem, para começo de conversa. Eles fazem muita metalinguagem, mas é uma metalinguagem, é uma ironia arrogante, é uma ironia que vem de cima, tá entendendo? Eles falam assim, faz uma piada que remete até o público, sabe? Até o público nerd. E She-Hulk fez isso. She-Hulk fez isso o tempo inteiro. No final da série... Muito mal feito. Uma piada, não é? Sobre como fazer uma série ruim dentro de uma série ruim. E assim, eles querem se passar como inteligente. Não. Vocês que entenderam errado. Eu fiz tudo ruim de propósito, porque eu já pensei em tudo antes. Costurando tudo com essa metalinguagem assim, super barata. Terrível. Horrível. Então, assim, a Marvel, ela começou a fazer esse humor muito autorreferencial a si mesmo, aos fãs, e perde honestidade, perde a graça, porque se torna uma coisa pouco genuína, uma coisa que, pô, não... Dois personagens ali construídos daquela forma jamais falariam, mas pelo bem da piada, eles falam, entendeu? Eles não estão contando uma piada para tornar o filme engraçado, eles estão contando uma piada para você que está aí do outro lado da tela falar, peguei a referência, para pegar a referência como Capitão América, tá ligado? Então, assim, fica muito batido, rápido, para comer de conversa, e a gente começa a entender que quem está no controle criativo talvez não goste tanto assim do material original, como você falou. Eles começam a fazer tanta crítica ao material e aos próprios fãs em forma de humor depreciativo. É Branca de Neve. Pô, pra caramba, cara. Que rapidinho vai perdendo a graça. Agora, a Branca de Neve é um caso, assim, extraordinário, né? Porque o filme afundou por causa de uma atriz. Sim, ela tem vários elementos, ok? Tem várias já ia coisas. ser ruim, mas ela conseguiu enterrar de vez. Ao longo de praticamente 2 anos. E eu falo isso porque um dos meus primeiros vídeos também, nos primeiros meses de canal, foi sobre ela, foi quando a coisa começou a escalar. Eu não sabia que a Rachel Zegler ia me dar tanta fama. Já agradeceu a Rachel Zegler hoje? Quero agradecer a Rachel Zegler por toda a monetização. Foi bom enquanto durou. Então, assim, ela detonou o filme em toda oportunidade que ela teve. O que não sabemos a gente pode especular, mas não sabemos se isso foi amando da Disney, coisa que a Disney nunca vai admitir. Amando, assim, né? Você tem que ter essa personalidade aqui para poder vender esse tipo de princesa aqui que a gente quer vender, da mulher empoderada, etc. e tal, que já tá cansado, né? Esse clichê já tá cansado. Ou se ela mesmo assim empolgou com a tarefa de casa e começou a falar mais groselha do que deveria, do que a Disney permitiria. Tanto que a gente viu a Disney tentando melhorar a imagem dela várias vezes, em vários artigos, peças de marketing, assim, mas não conseguiram. E quando chegou na época de lançamento do trailer, que todo mundo caiu matando, de lançamento do segundo trailer, a Disney foi fazendo cada vez mais o possível para esconder o filme. Só para você ter noção, um dos trailers da Branca de Neve, eu acho que foi o final ou foi o segundo. Lançaram no mesmo dia do primeiro trailer de Superman. Disney sabia que a internet toda ia estar falando do Superman, então, vou lançar o meu trailer da Branca de Neve. Sim, para não ter mais ainda a reação ruim, né? E teve um dos trailers, cara, que antes de ir para o YouTube, foi lançado só nas salas de cinema. Antes daquele filme Wicked, porque é musical também, né? Tem tudo a ver. Só ali. Depois é que acabou indo para o YouTube, porque o pessoal que viu no cinema começou a fazer vídeo na internet, a coisa começou a explodir, foi inevitável. E eles tiraram os comentários do YouTube. Tiraram? Tiraram os comentários do YouTube. O primeiro trailer tiraram. Os outros eu não sei como é que foi, mas você não conseguia comentar mais, porque só tava vendo também comentário horrível. A Rachel Zegler, na época, bloqueou também os comentários no Instagram dela. Ela é uma atriz que tem talento especialmente musical. Musical, sim. Você viu o filme dela, West Side Story? Pô, eu vi o do continuação dos Jogos Vorazes. Tá. Eu não gostei muito desse também, não. O filme não é bom, mas a voz, ela tem uma habilidade musical que não dá pra negar. Né? Não, ela canta pra caramba. Sim, ela é talentosa. Eu acho ela talentosa como atriz também. Não é, nossa, não tínhamos outra Branca de Neve que atuou melhor. Não é isso que eu tô falando.
Tem muita atriz boa aí que poderia ter substituído ela facilmente. Sim, eu acho que até a voz dela é muito forte para Branca de Neve, porque a Branca de Neve supostamente é mais feminina, é mais delicada, e a voz dela é forte. Eu acho que nem combina tanto com a personagem. Ela tem uma voz forte demais para ela. Parece que você viu meu vídeo, cara. De verdade. Eu também acho. Tem gente que concorda com essa visão e tem gente que fala, não, mas é um outro tipo de musical, vocês também reclamam de tudo, não sei o que. Eu reconheço que ela é boa cantora, mas eu não acredito que ela cabe no molde da Branca de Neve. Justo a Branca de Neve, uma coisa é a Elsa, por exemplo, uma Elsa de live action, e eu não estou dizendo que a Rachel Zegler deveria fazer a Elsa, não, mas uma mulher com a voz dela, tranquilamente. Combina. Agora, a Branca de Neve, a Disney tentou de todas as maneiras mudar o clássico, mas eles fazem isso de uma forma muito covarde. Repara, a vestimenta, né, o figurino da Rachel Zegler, tá todo ali para poder te lembrar do figurino da Branca de Neve original. E eles ainda não fizeram muito bem, né? Porque o negócio não ficou bonito, não. Sim. Pareceu-me muito nas coxas, pareceu-me muito uma tentativa de pegar as pessoas na nostalgia, uma iconografia muito conhecida, e ficar ali só nessa mudança estética. Só nessa, ai caramba, manutenção estética, sabe? Eu vou manter o clássico só aqui, nesse nível, e o resto eu vou destruir tudo. Tudo. E aí, bobo é quem acha que eles vão manter as coisas para além do nível superficial. Então, assim, é uma tática bem covarde, porque eles tentam pegar todos os públicos, mas dessa vez a coisa explodiu de um jeito e todo mundo falou tanto por 2 anos que chegou na hora de lançarem o filme e ninguém mais ia cair nessa. Ninguém mais. Eu estava lembrando também de uma entrevista, se eu não me engano, foi do The Witcher, em que eles falavam assim, o Calvin Harris falava assim, tem muitas cenas que eles tentam, e isso no geral, na Marvel tá fazendo muito isso, pega uma cena emocionante, uma cena que era uma cena de morte, uma cena que era pro público, tipo, parar um pouco de dar risada e sentir aquilo, né, conectar com aquela cena, e eles levam tudo pra piada. Sim. Então, essas cenas fortes, transformadoras dos personagens, que era uma cena que, gente, vamos aqui parar um pouco, ficar triste, chorar e sentir aquilo e ter essa emoção. Não, a Disney, a Marvel não pode mais fazer isso, tem tudo transformar em piada. Então, pega aquela cena emocionalmente forte e não dá o tempo pra plateia digerir aquilo, ainda já tá fazendo piada em seguida. Sim. Eu acho que isso também é um erro que tá se repetindo diversas vezes nos filmes da Marvel, da Disney, de todos os filmes atuais que eu tenho assistido, e isso é outro responsável por essa qualidade do cinema estar tão baixa. Sim. Eles tornaram a piada como uma muleta narrativa, né? Sim, não sei para onde vou, não sei para o que vou fazer, como vou explorar isso aqui. Piada. Como é que é trap? Piada ruim. Piada ruim. Ruim, piada irônica, piada que não respeita o próprio material com o qual eles estão lidando, né? É muito ruim. Olha, eu vi isso no filme. Eu odiei, cara. Foi no filme da Viúva Negra. Não sei se você assistiu esse filme. Não assisti. Não esse filme tem uma premissa muito bacana, que poderia ter sido um filme, assim, genial da Marvel. Primeiro porque teríamos o foco nas personagens femininas, o que já era muito legal. Segundo, porque você estava com a entrada ali da Florence Pugh como uma nova Viúva Negra, né? Eu acho ela uma boa atriz, hein? A Florence. Eu vi o filme dela com o Andrew Garfield recentemente. Esqueci o nome do filme, cara. Mas era, assim, romance com muito drama, drama. Eu acho ela uma excelente atriz. Já estava empolgada de vê-la ali. Tinha um elenco bom. E a premissa, cara, tava falando sobre tráfico humano, exploração de meninas, de mulheres, assim, sabe? Tanto que o início do filme é uma montagem, sabe? Mas ela é muito bem feita. E ela é mega dramática. E você pensa, caramba, Marvel, vocês vão, né? Uau, coragem, pum, gostei, vambora. Aí o filme começa, né? Vai desenvolvendo essa premissa que começou na montagem, vai desenvolvendo um pouco tal. Temos um drama ali, e aí, rapidamente, do fim do primeiro ato até o final, o filme degringola em piadinhas. Vamos tirar o peso de tudo que poderia ser muito pesado, muito bom, e vamos transformar
numa história genérica, sanitarizada, sabe? Foi lavado com água sanitária. O vilão, água sanitária, total, total. Algumas cenas de luta não são boas, não são, e poderia ser, porque é um lado dos heróis onde a arte marcial deveria ter bastante destaque, porque a galera não tem poder, tá ligado? Não é igual o Thor, que tem martelo, sim. não é igual Homem de Ferro, que tem armadura, nada disso. É uma galera que luta. Então, poderia ter sido um filme de coreografia nível John Wick, se quisessem. Não da mesma natureza, tá? Não do mesmo estilo. Sim. A nível de qualidade. Poderiam ter pegado os melhores coreógrafos e botado lá. Poderiam ter chamado atores e atrizes até do cinema asiático, lá em cima da Rússia, né? Porque o filme se passa bastante lá. Sim. Cara, poderia ter sido incrível. Mas eles trocaram por identitarismo, por piadinha, por plot twist mal feito. Mudaram muito a história do quadrinho, personagens do quadrinho, mudaram até o gênero do personagem do quadrinho. Tinha um personagem lá que chama Taskmaster. Ele é um homem no quadrinho, e ele é brabo, assim, brabo de lutador, porque o poder dele é imitar o poder dos outros, as habilidades de luta, entendeu? Legal. Então ele pode lutar com os mesmos movimentos do Capitão América e tal, e aí virou uma mulher. E muito da sem graça, olha, aquele filme foi uma decepção. Foi ali que eu comecei a ver que a Marvel tava, caindo cada vez mais. Eu falei que o último que eu assisti foi o Doutor Estranho, mas eu assisti o mais recente, que eu me arrependi, que foi o Deadpool. Olha, aí eu já vou discordar que eu gostei do filme. Eu achei muito carregado nas piadinhas também. Porque o primeiro Deadpool, ele tem todas aquelas piadas, e o Wade Wilson, ele faz a piada, é o personagem dele. Mas eu achei que pesaram a mão e as piadas não estavam engraçadas. Assim, uma outra coisinha eu consegui rir, mas eu acho que pesou demais a mão. O Wolverine também, personagem icônico, que a gente quer ver, luta, quer ver, também acabou indo... Sei lá, acho que perdeu o brilho dele. Eu acho que o Wolverine foi o principal ponto dramático do filme. Se fosse para ter um pouco mais de equilíbrio entre humor e drama, poderiam ter puxado até um pouco mais no drama dele. Mas eu acho que teve. Só que assim, é com aquele verniz Deadpool. É difícil, difícil. Eu concordo com você numa coisa. O primeiro filme é o melhor de todos. Até hoje. Para mim é o primeiro, o terceiro e o segundo. No último filme, eu senti falta de alguns personagens secundários mesmo, que fizeram muito bem lá no primeiro filme e no segundo, que tipo, era mais... Tinha um grupo fechado ali, né? Sim. A própria mulher do Deadpool, né? Eles criaram um conflito ali com ela para poder criar a história do terceiro filme. E eu até hoje achei meio assim... Forçado, né? Ok. E a vilã... Gostei da vilã, achei que ficou boa. Ela teve um visual bacana, ela tinha uma personalidade bacana, porque eu acho que a atriz trouxe isso. Mas eu acho que não fizeram tanto com ela também. Não achei. Ela podia ter sido mais, né? Muito mais, a menina carequinha. Concordo. Tanto que um vilão mais secundário, que foi interpretado pelo McFadden, lá do Succession, o Sr. Darcy, eu achei que ele foi muito melhor, cara. O personagem dele foi muito melhor, tava mais divertido de assistir do que a vilã mais poderosa de todas, entendeu? Sim, acho que podia ter dado mais atenção pra ela, porque foi uma personagem que logo que ela aparece, você já vê a personalidade dela. E eu acho que isso que no final resume tudo que a gente tem falado, os personagens parece que eles não têm mais personalidade. E parece que consegue... na mesma fábrica, né? Exato. E aí, quando a gente consegue achar um personagem que tem personalidade, a gente só quer ver tempo de tela dele. Eu não quero ver esses outros personagens que estão aqui só pra, sei lá, só pra aparecer. Esse personagem tem uma personalidade, ele é cativante, mesmo como vilão. E a gente acaba que quer ver mais a história dele do que a história do herói sem sal. Já pensou em investir em nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Recentemente, no mundo dos heróis, a gente teve um embate, né, do Superman com o Quarteto Fantástico. Você viu algum desses? Não vi. Então, o Superman, por todos os defeitos que eu poderia colocar naquele filme, teve pelo menos 1 ou 2 ou 3 personagens muito bons. Assim, destaque total para o Senhor Incrível, que roubou a cena. Tem gente que gosta mais dele até do que o próprio Superman no filme, o que poderia ser considerado um defeito, né? Mas o Superman tava bacana também, sabe? E o Lex Luthor foi um bom vilão, tanto quanto caricato, mas dentro da proposta
Ele foi um bom vilão. E aí teve o Quarteto Fantástico, que foi um filme tecnicamente correto. Eu chamo ele de um filme muito correto, apesar de ter alguns furinhos de roteiro lá, mas vários teve, então, assim, não vou cair em cima só desse, né? Mas, assim, muito sem gracinha, na minha opinião, Quarteto. Por quê? Porque os personagens não tinham carisma, mano. Não tinham carisma. Eu acho que rolou um miscasting, sabe? Um erro de escalação danado ali quando colocaram o Pedro Pascal para ser o personagem principal. Ele é um cara que funciona em alguns papéis, mas não em todos. Sim. E Hollywood ultimamente quer colocar esse cara em tudo. Então, achei o Quarteto fraco de personagem. E aí, assim, para mim é questão de prioridade, né? Se um filme não tem pelo menos um personagem com o qual eu vou me apegar, já não é um bom filme para mim. Pode ter todos os defeitos do mundo, cara, todos os defeitos do mundo. Tem filme ruim por aí que eu gosto. Por quê? Tem um personagem ali ou outro com o qual eu me apego. Eu acho que eu vou seguir esse cara, eu vou seguir essa mulher aqui. E aí eu acabo querendo assistir, entendeu? Por exemplo, The Walking Dead é uma série enorme, né? E que ela objetivamente foi perdendo a qualidade. Mas muita gente continuou assistindo por várias e várias e várias temporadas, algumas pessoas até o fim, porque queria saber o destino final do personagem com quem ele se apegou. E se você não constrói uma base boa de personagem lá desde o início, as pessoas não vão querer seguir. Acho que a história tem os 3 elementos principais, que é o personagem, o enredo e a ambientação. E aí você pega esses filmes, essas séries que cativam, que são muito boas, como O Senhor dos Anéis, por exemplo, ele consegue dar um check em todos esses pontos. A gente tá falando até Naruto mesmo, um anime, eu acho que consegue. Personagem tem, ambientação tem, roteiro tem, então tudo encaixa certinho. E aí a gente vê esses filmes que às vezes tem um só e meio mal feitinho. Então, o Anéis do Poder. Tudo bem, tem muito CGI, ele podia ser mais feito, mas assim, ainda me trouxe um pouco de nostalgia aquele cenário do Senhor dos Anéis, aquele estilo que tentaram trazer do Senhor dos Anéis. Muito CGI, podia ter sido melhor. Mas, ok, agora o enredo tá muito ruim, os personagens muito ruins, e no final, o que me cativa particularmente mais são os personagens, e acho que para a maioria das pessoas é isso. Eu acho que todo mundo, até quem nunca parou para pensar nisso de uma forma técnica, vai ouvir e vai observar. É verdade. Eu gosto de muita coisa boa porque eu gosto de ver aquele personagem na tela. Ou ler aquele personagem no livro, que seja. Olha, a gente estava falando dos animes, né? Olha que informação interessante. Demon Slayer, que é um anime hypadíssimo, não sei se você já assistiu. Hypado demais, eu acho. Hypado. Virou, o último arco do mangá foi transformado numa trilogia de filmes, de cinema. Está saindo primeiro agora no Brasil, ainda não chegou aqui, estreou no Japão e em alguns lugares do mundo. Bateu 300 milhões de bilheteria. Olha isso. Já bateu as Marvels. E é capaz de bater até um Quarteto Fantástico da vida, cara, porque se continuar no cinema, tipo aqui no Brasil, por exemplo, e ficar muito, muito tempo, vai só subindo, Sim, e aqui no Brasil tem um público grande, né? Tem. Não, o anime tá hypado. E eu acho legal, porque assim, aí eu vou ser sincera com você, quem me assiste e gostar de Demon Slayer talvez não goste do que eu vou falar. Eu acho que Demon Slayer, em termos de história e personagens, não é tão forte assim. Não é tão forte, por exemplo, quanto Naruto, que por mais que tenha cometido muitos erros até o final da história, tem uns personagens ali, cara, que estão, assim, dos meus favoritos da vida. O professor, pra mim, cara, é Jiraiya, é Kakashi Sensei, tá ligado? E Itachi, mano, personagens. O próprio Naruto é um personagem. Vilões, tipo o Orochimaru do Antigo Testamento, baita vilão, né? Então, assim, Demon Slayer tem personagens legais, tem uma história muito, muito tranquila de seguir, assim, muito correta. Tem drama, tem violência, tem as coisas muito boas. Mas não, até hoje eu não estou tão apegada com os personagens de Demon Slayer quanto eu sou apegada com de outros animes. Sim. É uma coisa que eu quero até observar com mais calma, dar uma estudada, olhar aqui para dentro e pensar por que eu ainda não me apeguei tanto. Contudo, eu estou muito apegada com o hype do Demon Slayer. Não só porque está todo mundo falando, mas por causa do que isso representa para o mercado. A Marvel está deixando a bola cair, cara.
e a Disney e os grandes detentores do poder assim, do cinema, das séries, do entretenimento em geral. E os animes, ao longo de muitos anos, décadas, de lá para cá, vem construindo cada vez mais uma base de fãs, entende? Sim, então, sim. assim, cada vez mais pessoas estão assistindo anime. Pô, anime, cara, antigamente, anos 90, anos 2000, tu assistia anime, tu era o esquisito da tua turma. Agora tá popular. Tem um cara aí que luta, acho que ele é lutador de boxe, o nome dele é Ben Whittaker. Se eu não me engano, é Ben Whittaker. Vou até dar uma olhada aqui depois. Mano, ele é todo tatuado de Ace, do One Piece, tá ligado? Faz tudo com música de One Piece. Você tem que ver, cara. E atletas hoje em dia fazem isso. E você vê Goku em estádio de futebol. Sim, e não é só no Japão, tipo, é na Europa. Então, assim, anime tá ficando cada vez mais forte. E Hollywood que se cuide, entende? Eu acho isso maravilhoso pro mercado do entretenimento, porque é mais uma coisa que as pessoas estão conhecendo. E eu vejo Demon Slayer, tô adorando o sucesso de Demon Slayer, como uma porta de entrada para as drogas mais pesadas. Eu assisti. Principalmente no cinema. Eu estava conversando com meu esposo outro dia, eu falo, amor, seguinte, não vai demorar muito. Eu realmente acho que isso vai acontecer. Esses estúdios de anime, né? De One Piece, de Naruto, de Bleach, que tem uma animação incrível, assim. Sempre foi um mangá muito estiloso, a animação sempre foi muito boa, mas agora eles arrebentaram a boca do balão, porque voltaram com a história, né? Tinha descontinuado, então eles voltaram para terminar o mangá no anime, então tá com a animação absurda. Esses animes tradicionais, assim, de luta, Shonen Jump, essas coisas bem coloridas, com luta, com coisa... Esses estúdios vão pegar esses arcos, assim, por exemplo, um arco da invasão a Konoha, ou um arco da luta do Itachi contra o Sasuke, né? Ou um arco do Luffy em Enies Lobby. Vários arcos, assim. Ou Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, de repente. Vão pegar esses animes, vão transformar eles em filmes, vão botar uma animação, assim, absurda de boa, e eles vão virar os novos blockbusters. Esses animes vão começar a ir pro cinema. Jujutsu Kaisen, conhece? Sim, eu assisti. Então, vai ter... Eu amo Jujutsu. Com todos os defeitos que Jujutsu tem no mangá, principalmente, eu amo Jujutsu. Vai pro cinema também. Eles vão eles vão trazer, acho que é... Não sei se é a história do Gojo, se eu não me engano. Eu não li o mangá ainda, eu vi só o anime, né? E também é muito bem feito. O Solo Leveling também ano passado, putz, bonito, achei demais. Bonito. Olha, Dandadan, que é tipo um anime de romance barra comédia, barra qualquer doideira, eles investem tanto naquela animação que o produto fica maravilhoso, né? Vira obra de arte, produto de altíssima qualidade. Então, o público aqui está começando a consumir muito mais do mercado asiático, né? Os seus doramas, sua música do K-pop. Pô, você viu aquele filme, o K-pop... Guerreiras do K-pop, da Netflix? Não. Eu vi muita gente falando, mas não vi ainda. Vale a pena? Vou te falar um negócio. Ele não é a minha estética, tá? Eu gosto de umas coisas mais de menino. Porém, umas personagens muito fofinhas, empoderadas do jeito certo. Elas são fortes, poderosas, lutam pra caramba, né? Mas elas lembram, tipo, as meninas superpoderosas, sabe? Entendi. É muito legal. Cada uma com a sua personalidade, com o seu jeito, com o seu próprio clichê, eu diria também. Mas o filme não é identitário. Elas passam por conflitos, elas têm perrengue, elas têm dificuldade de derrotar o vilão, digamos assim. Os vilões, a maioria é meio genérico, mas porque os vilões, eles são uma banda de K-pop, basicamente. É muito interessante o filme, a premissa é muito interessante. E, além de tudo, é um filme musical, como o das princesas Disney eram, como Mulan era, como Frozen. Então, assim, você tem tudo isso. Você tem a cor, você tem o hype da cultura pop coreana atual, você tem boas personagens femininas, que o trabalho principal está em uma só. As outras é mais coadjuvantezinha, mas ainda assim, você gosta delas, entendeu? Elas aparecem pouco, mas aparecem bem, sabe? É pouco trabalhado. Poderia ter sido mais. Essa é a minha crítica do filme. Por todo personagem que você tinha, vocês fizeram trabalho só em 2. Poderia ter feito no resto. Mas eu acho que isso também pode se tornar uma força, porque isso vai virar uma franquia. Já anunciaram sequência e tal. Você assistiu o Apothecary Diaries? Ainda não. Vale muito a pena. Porque ele também tem uma história pesada, bem pesada, só que eles não são explícitos. Então você tem que entender, putz, eles estão falando de tal tema.
que é super pesado e de um jeito, assim, vale muito a pena assistir. E você falando dessa daí de música, eu lembrei do Oshinoko também, que é muito bom, não sei se você assistiu. Qual é o gênero, assim, do anime? É que eu não quero dar spoiler. Ele conta a construção de um personagem que quer chegar à fama, só que tem aí os bastidores da fama, né? Então tem muita também coisa por trás. O primeiro episódio você fica meio, meu Deus, foi pra esse caminho mesmo? Caramba, que legal! Vale a pena, vale a pena. Mas pesadinho, assim, eu ia falar que o primeiro arco, a primeira temporada que saiu no anime é melhor, que depois cai um pouquinho. Eu espero que não, eu não li o mangá, eu vi só o anime mesmo. E tem essa coisa, né? Via de regra, os animes são, quando eu falo via de regra, comparado com Hollywood e o Ocidente, né? Eles são bem fiéis ao material original. Eles fazem aquilo que você falou. Gente, já tá lá, só reproduz em outra mídia. Exato. Já fez sucesso o mangá, não tem por que o anime mudar completamente a história. Débora, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, né? Que a gente acabou nem tocando no assunto dos livros. É o meu Inferno LTDA. Esse aqui é a capa já da 2ª edição. Por que 2ª edição? Porque saí da editora. Fui para publicação independente, me serviu melhor. Eu agora tenho controle de toda produção e distribuição, principalmente por causa do canal, né? É por lá que eu vendo direto. Esse aqui, por ser 2ª edição, tá com a capa nova. Ele tem uma cena estendida, mas não muda a história. É uma cena estendida para poder... É o que eu sempre quis fazer. Na época da editora eu não consegui botar por causa de tempo, não consegui desenvolver a tempo. Aí eu deixei, botei a cena estendida e tem um conto extra. Porque aquela história, né? Para fazer uma 2ª edição, é bom ter uma coisinha nova, né? Então tem um conto extra que se passa no universo de Inferno LTDA. Eu tenho toda a intenção de transformar isso aqui no meu próprio Marvel. Esse livro aqui, nós temos o Léo, chama Leonardo da Silva Oliveira, carioquinha, gonçalense, como eu, Papa Goiaba da Gema. Ele começa a história morto. Não é um spoiler, é o primeiro parágrafo do livro. É aquela cena dele encarando a cena da própria morte. E aí ele tá ali, mortinho, e a primeira pessoa que aparece para ele é um cara que se apresenta como Ed, o demônio da guarda dele. E aí o Ed tem aquele primeiro confronto, aquela primeira conversa com o Léo já se irrita com o demônio pra caramba, e Ed não perde tempo e sequestra a alma de Léo, antes que ela pudesse ir para qualquer lugar. E leva com ele direto para o inferno. E chegando no inferno, eis a proposta. Léo não vai ser torturado junto com as outras almas, né? Que as almas humanas foram para o inferno com condenação. Ele vai servir de juiz no inferno. Porque no inferno, lá é assim, tem vários lugares e tem vários tribunais e cada um com o seu juiz. E os juízes decidem para qual região do inferno essas almas vão. Aí eu me baseei um pouquinho no Inferno de Dante, né? Que tem vários círculos. Sim. Então eu chamo de região aqui no livro. E basicamente é isso. Não tem como decidir se a alma vai para o céu ou para o inferno. Não, a alma já está no inferno. Só vamos decidir se ela vai para um lugar ruim ou pior ainda. E esse é o trabalho de Léo. E como juiz, ele vai ver, vai confrontar as almas, ele vai conhecer os seus pecados, os seus crimes, as suas vidas. Então, assim, há muito conflito moral a cada nova alma julgada. Muitas delas vão desafiar o senso dele do que é bom e do que é ruim. Esse é um livro-filme, ó, imagina. Daqui a pouco. Quem sabe? Esse é um livro de ficção cristã, que é um gênero que está crescendo bastante aí, né? E é ficção cristã porque eu usei a Bíblia como espinha dorsal da coisa toda. Por exemplo, nós temos Jesus no livro, a figura dele, entende? E ele é basicamente o grande inimigo dos demônios. Como a história é contada do ponto de vista do Léo, que é humano, e do Ed, que é um demônio, e todos os outros demônios, Jesus é meio que o vilão da história, sabe? Já despertou minha curiosidade. E, além disso, os gêneros, né? É fantasia, porque os 99,9% da história se passa no mundo espiritual, né? Principalmente no inferno. Então, os cenários são de fantasia, pude construir muito. Emprestei muito da mitologia também para construir alguns tipos de inferno. Então, tem regiões do inferno que são inspiradas na mitologia nórdica, outros na egípcia, outros na japonesa e por aí vai. Interessante.
personagens da própria mitologia, coloquei uma roupagem nova deles para eles serem demônios no inferno. E, além disso, é uma história de muito humor, eu juro. Apesar de todo o cenário de fantasia, de horror, e todo esse conflito moral, e todo esse viés teológico, sim, a história é de comédia. Desde o primeiro diálogo do Léo com o Ed até o final, assim, você tem muito humor. Assisti muito anime ao longo da vida inteira, muito filme de ação, muita cultura pop. Então, assim, classifico esse livro também como de cultura pop, pela maneira como construí o universo, pelas referências que faço o tempo inteiro. Tem muito humor referencial aqui. E, bom, acho que eu já falei bastante dele. E para quem quiser adquirir, como que faz, então, agora? Sim, posso te passar aqui o link do site. Pode ser. É o site porque aí a gente coloca o link aqui, mas aí se você puder falar também, quem estiver assistindo já acessa. Sim. É infernoltda.com.br. www.infernoltda, né, de limitada mesmo, .com.br. É o domínio. Você vai ver, é uma página lá, dá para conhecer um pouco mais sobre o livro, o sumário, né, essas coisas todas. Tenho aqui, eu poderia ter falado, né, poderia ter lido para você. A sinopse. Tem depoimentos de pessoas que leram o livro. Tem essa mesma explicação aqui que eu estou dando para você, só que mais curtinha, na página lá, aparece no vídeo, que em outro podcast que eu tive a oportunidade, e dá para comprar tudo por lá, diretão, assim. E eu entrego em casa, né? Eu envio para a pessoa no endereço que ela coloca, com um marcador de página, com dedicatória, com legal. Você contando sobre a história do livro e agora essa questão de você ter saído de uma editora, vamos dizer, tradicional para autopublicação, eu acho que dá pra gente fazer até outro episódio só para falar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que interessa muita gente, e se a gente for falar sobre isso, vai mais uma hora aqui. Dá. Foi uma jornada para mim. Mas aí já fica o convite para uma próxima, só pra gente falar sobre essa questão da jornada, porque eu também tô escrevendo uma história, até dei uma paradinha que eu entrei na política, e aí não consegui tocar os dois juntos, mas tenho também uma história de fantasia que eu tô fazendo. E aí é também uma coisa que me desanimou, acho que muita gente, às vezes, que acompanha o Dama também, quer fazer uma história, tem alguma história para contar, só que a publicação aqui no Brasil, pelo que a gente escuta, é muito complicado. Se você não tiver uma história de romance, que é que eu vejo mais aqui, bobinha, aí você... Ou de esquerda, e a minha história tem muito viés de direita também, eu me desanimei muito e falei, não vou continuar escrevendo porque eu não vou publicar nunca no Brasil. Então, acho que é até um tópico interessante pra gente trazer, pra gente conversar sobre isso. Mas acho que é um assunto pra gente focar só nisso também, porque eu acho que é muito interessante pra quem quiser saber essa história, como publicar, ou como fazer isso aqui no Brasil, pra você trazer uma visão de dentro e até contar também pra gente por que você foi... Se você puder contar rapidinho por que você foi pro como é que chama? A publicação independente, né? Publicação independente, isso. Então, seguinte, mano, dinheiro. Amiga, deixa eu falar um negócio. Eu não sei dos grandes autores. Eu acho que os grandes autores, aqueles que vendem, tipo, milhões de cópias, sabe? Ou milhares, aqui no caso do Brasil, eles podem conseguir negociar mais com as editoras, né? A comissão, digamos assim. Mas o autor menor, o autor que está começando, como é o meu caso, não é uma boa ideia. Quer dizer, para mim foi uma boa ideia no início. Eu tenho que ser justa, tá? A editora me serviu muito bem no início. Por quê? Eu não conhecia nada do processo de publicação. Eu não sabia como fazer para diagramar. Eu já tinha trabalhado como revisora, mas era só isso que eu sabia fazer. Então, diagramação, capa, registro, nossa, tudo. Um miolo de um livro, principalmente o marketplace, que isso foi o que a editora fez por mim. Colocou o livro nos marketplaces. Assim, Amazon. Exato, Amazon, Submarino, Lojas Americanas, tudo. Meu livro estava em todo lugar. Tinha uma versão Kindle também certinha. Tá, esse livro aqui tem versão Kindle na Amazon, tá? Só digitar Inferno LTDA lá que vai aparecer. E aí, a princípio, foi muito interessante para mim. Porém, conforme eu fui divulgando o livro no YouTube, eu comecei a perceber que eu ganharia mais se eu pegasse todo o poder da publicação para mim. Então, na editora funciona assim, você é dono só do seu original, nem mesmo da revisão deles você pode pegar, entendeu? Tanto que, quando eu saí da editora, eu tive que revisar o meu livro todo de novo, aí demorou, viu? Fiquei quase um ano, assim, nesse processo todo de capa, diagramação, de revisão, de tudo, levou um bom tempo. E aí, mas eu fiz tudo freela. Eu tenho um amigo que é designer, ele é capista, ele é maravilhoso, o nome dele é Bruno Pimentel, ele que fez a minha capa.
Ele trabalhou em editora durante muitos anos. Tenho um seguidor que diagramou meu livro, o nome dele é Yuri. Olha que doideira. Conheci muita gente assim, do YouTube. Eu mesma fiz a revisão, revisei, esse livro passou por pelo menos umas 4 revisões antes de eu pensar em botar para diagramar, assim. E eu acho que foi até bem mais do que isso. Aí passou pela reescrita também, né? Porque escrevi uma cena a mais, então eu tive que organizar ela ao longo dos capítulos, então ele tem capítulo a mais agora por conta dessa cena. E aí teve o conto extra, tem uma ilustraçãozinha nele também. Que legal. Então, outro ISBN, tá? Outro direito autoral, outro tudo, outro registro. Isso aqui é tudo meu. Editora nenhuma vai tascar, a não ser que eu permita. Porque agora é um livro totalmente novo, embora a história seja a mesma. Então, esse é o acordo com da editora. Eles falam, Débora, você não leva nada, só o teu original. O miolo, que a gente chama, é todo nosso. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, bora, vou fazer. E para mim, valeu mais a pena. E em termos de dinheiro, de verdade, papo de 50%, 60% a mais, assim, tomando conta da minha produção. Inclusive, posso fixar um preço mais barato em relação à editora, porque... Mas para quem está começando, escrevendo uma história, o que você recomenda? Eu recomendo que a pessoa, no momento que ela falou, um dia eu vou publicar o meu livro, ela se comprometa já a começar a divulgar. Produza conteúdo, porque eu acho que a internet ela é a porta de entrada para o artista independente. Músico, escritor, ator, pintor, qualquer coisa. Você tem que vender o teu produto, certo? E não há nada melhor do que a melhor vitrine, que é a rede social. Sim. A minha vitrine acabou sendo o YouTube, porque eu reparei que no Instagram, tentei muito por lá também, o público era muito feminino. Embora nós sejamos mulheres aqui, eu já tô ligada. Mas a gente gosta de shonen. A gente gosta de shonen. Eu não tive muito sucesso, não, no Instagram, no TikTok da vida, por causa que lá reina muito o romance, né? Sim. Ou os clássicos, ou o romance. Independente de ser nacional ou não. Quando eu fui pro YouTube, eu já fui assim, com um plano na minha cabeça. Beleza, eu quero fazer um canal, eu quero monetizar, isso tudo mais. Vou fazer... Não vou falar do meu livro tão rápido. Eu vou criar um público. Foi isso que eu fiz. Eu criei um público. Eu fiquei quase 1 ano até eu divulgar o meu livro. O livro ficava, a primeira edição, ficava na minha prateleirinha ali. De vez em quando eu mencionava, mas era mais assim, acidente de percurso do que outra coisa, sabe? Eu mencionava, porque eu também falo muito de storytelling, então é impossível não mencionar. Até que chegou um dia que eu comprei algumas tiragens, né? Da editora. Da editora ainda, era a primeira edição. Falei, tá na hora de vender esse livro, vou comprar algumas tiragens. E nisso a editora já estava acabando o contrato comigo. Foram eles que desistiram, porque eu realmente não consegui vender muito bem por eles. Aí eu pensando, o dia que meu canal ficar grande, vocês vão se arrepender. Aí eu comprei algumas tiragens para poder suprir uma demanda. E gata, assim que eu anunciei o livro, eu vendi tudo que eu comprei. Tanto que eu tive que comprar mais da editora. Então ficou um problema, porque eu estava comprando o livro da editora sem ter mais contrato com a editora, porque dá para fazer isso, né? Dá para comprar ainda. Você quebra o contrato no sentido de que eles vão colocar o seu livro no marketplace, divulgar, etc. Mas o livro ainda está lá, a primeira edição. Então, teoricamente, eu posso comprá-lo e vender, conforme eu bem entender. Mas esse preço de comprar e vender, eu perco não compensa. muito. E o preço antigo, que é de vender através da editora, sem eu ter que pagar mais pelos livros, a porcentagem é minúscula. Sim. E aí você tem que comprar muito caro, que aí também diminui as vendas. Então, eu fiz tudo. Para terminar a história. Uma vez que eu estou com o livro todo pronto, o que eu procuro? Uma gráfica. Entendeu? Uma gráfica, uma boa gráfica, uma gráfica indicada. É melhor do que ir direto para a editora, na sua visão de experiência. Não precisa, cara. Hoje em dia, você pode fazer o seu próprio nome. Você não precisa de um selo editorial, entendeu? Você pode ir para um dia, mas você vai ganhar muito mais entrando na internet, fazendo conteúdo, divulgando a sua obra sem parar. Vale a pena ter uma presença online, né? Que é uma coisa que você já tem, que é muito bom. E começa a divulgar, começa a fazer conteúdos relacionados ao seu livro ou à escrita, ou a tudo aquilo que possa interessar o seu público.
No caso do meu público, qual foi o conteúdo? Filme, série, anime, cultura pop. E aí isso foi uma porta de entrada. Então, hoje em dia, eu tenho duas vias, né? Eu tenho o YouTube e eu tenho a parte da escrita criativa. Mas elas sempre foram juntinhas, desde o início. Sim, eu só comecei a divulgar uma e depois a outra, e agora eu divulgo as duas. Não, muito obrigada, Débora. Achei esse episódio muito interessante. Geralmente, episódios duram 50 minutos, uma hora, que já passou de 1h30. Eu falo muito. Então, e é um assunto que eu gosto muito também. Então, eu ficaria aqui com você mais 1 hora, mas o episódio vai ficar gigantesco. Vamos marcar para a gente tomar um chazinho online. Sim, opa, com certeza. E falar bastante de publicação, que é também um assunto que eu adoro. Legal. Muito obrigada pela participação, Débora. E aí eu queria que também você deixasse suas redes sociais e o seu YouTube para quem quiser te acompanhar, quem quiser te seguir. Para facilitar a vida, eu sou Deb Escreve em tudo. No TikTok eu sou a Deb Escreve, né? Só o azinho, Deb Escreve. No YouTube, Deb Escreve. No Instagram, Deb Escreve. Legal. Tudo igual. Muito obrigada, Débora, por participar com a gente. Vamos fazer outro, acho um assunto muito interessante. E até a próxima, Ferrenhos. Até. Tchau, tchau. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.